Bolo. Aprova. Agora fala bem alto a próxima. Pois já tinha em mente o que ia fazer. Deu para entender? Quando Jesus vira para Filipe, Jesus faz uma pergunta que é impossível. Onde compraremos pão para essa multidão comer? Lembra? É tarde, deserto, é muita gente. E o texto diz que ele também não tem dinheiro. Mas Jesus pergunta: onde compraremos pão para eles comer? Jesus fez essa pergunta somente para pô-los à prova, porque Deus, ele já sabia o que ele ia fazer. Glória a Deus. O nosso problema é que a gente não entende a mente de Deus. Isaías 55 diz que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, os seus caminhos não são os nossos caminhos. Deus está no trono, ele já sabe o que vai fazer, mas muitas vezes ele permite que a gente passe pela prova. É isso que está acontecendo. É isso que aconteceu com Lázaro, com Marta, com Maria, com Davi, comigo e com você. E se você não entendeu o que a gente está tentando explicar para você nesses 3 dias, você não vai ficar firme. Deus tem o seu tempo certo. Isaías capítulo 55, o texto que eu acabei de citar. Eu queria que a gente lesse esse versículo, marque na sua Bíblia, porque Isaías 55 diz que o ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha, está errado. O ditado popular não bate com o que a palavra de Deus diz. Olha o que diz Isaías 55, verso 8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Verso 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os seus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colunas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez da roseira bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Alguém diga amém? Amém. Deus tem o seu tempo certo. Aleluia. Jesus nunca operou fora do tempo de Deus, e Jesus não opera fora do tempo de Deus. Eu pedi para vocês manterem o Evangelho de João aberto, porque eu queria que vocês vissem no Evangelho de João alguma coisa tremenda que a gente também às vezes lê tão rápido e não vê. Todos esses versículos que estão projetados estão no Evangelho de João. Eu queria que você notasse que João mostra cuidadosamente que Jesus sempre operava no tempo de Deus. Na transformação da água em vinho, no capítulo 2 de João, no verso 4, quando a sua mãe diz para Jesus fazer alguma coisa, Jesus vira para sua mãe e responde: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. No capítulo 7, quando Jesus está para subir a festa das cabanas, do tabernáculo, verso 1, depois disso Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao aproximar-se da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia,
para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Olha o verso 6, então Jesus disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Ou seja, vocês querem que eu opere no tempo de vocês, mas para mim, eu não vou entrar no de vocês. Verso 8, vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Ainda no capítulo 7, no verso de número 30, então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Por quê? Diz o verso de número 30. Por que ninguém levou a mão? Porque verso 30 diz claramente: porque a sua hora ainda não havia chegado. No capítulo 8 e no verso de número 20, ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu. Por quê? Porque a sua hora ainda não havia chegado. Mas quando você chega lá no capítulo 12, no verso 23, 12, 23, diz: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No capítulo 13, verso 1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo. E no capítulo 17 e no verso de número 1, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Dá para vocês entenderem nessas passagens que Jesus operava de acordo com o tempo de Deus? E que Jesus não agia antes nem depois do tempo perfeito de Deus. Porque Deus, então, aparentemente atrasa? Porque Deus, na minha vida ou na sua vida, às vezes parece que Ele atrasa. Se na Bíblia diz que os pensamentos deles não são nossos pensamentos, que o tempo dele não é o nosso tempo, e que nós precisamos andar como Jesus no tempo de Deus. Deus tem um propósito de nos ensinar como Pai ao Filho. Como o Pai ensina o Filho, Deus nos ensina também, e Deus quer o nosso crescimento. Hoje nós tivemos a oportunidade de almoçar novamente com o pastor, sua esposa e seus filhos, e nós presenciando o relacionamento dos pais com os filhos. Eles estão numa fase que tem um filho de 2 e de 4 anos, e eles têm que estar constantemente ensinando os seus filhos o que fazer e o que não fazer. Da mesma forma, Deus constantemente precisa de nos ensinar, e Ele usa circunstâncias para nos ensinar. Deus sabe que se Ele falar para a gente só falando, nós não vamos entender. Então Ele precisa de usar situações. É isso que Ele estava fazendo com Marta e com Maria. Vá comigo, por favor, em 2 passagens para a gente terminar. Romanos, capítulo de número 5. Talvez uma das passagens mais importantes sobre o assunto que nós estamos falando de crescimento. Romanos, capítulo 5, diz o seguinte, verso 3: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nas situações, nas aflições, nos momentos que nós passamos a nossa vida, nas perdas, nos maus entendidos, nas aflições, nos momentos de fracassos, nas esperas, porque sabemos que a tribulação produz paciência ou perseverança. A paciência ou perseverança, experiência ou um caráter aprovado. E a experiência ou caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Primeiro, a Bíblia diz que Deus está criando em nós paciência.
E na Bíblia, paciência é a capacidade de esperar sem desesperar. O que é paciência na Bíblia? Capacidade de esperar sem desesperar. Diga comigo: capacidade de esperar sem desesperar. Perseverança. Se Deus nos desse tudo na hora que nós queremos, nós não criaríamos perseverança na nossa vida. Segundo, experiência ou caráter aprovado. Em 2 Coríntios 1,4, nós vamos abrir, diz que Deus nos abençoa e nos consola para que a gente possa consolar outras pessoas. Ou seja, uma vez que você passa pela experiência, você pode ajudar outras pessoas